Olá! Hoje recebemos aqui no Tela 1 Entrevista o professor de Medicina da Universidade Positivo e coordenador da residência em Medicina de Família e Comunidade, Angelmar Roman. Muito obrigada pela presença, professor. Nós vamos conversar sobre a proposta do governo de que os estudantes de medicina formados a partir de 2017 façam 2 anos obrigatórios de residência no Sistema Único de Saúde. Um dos pontos abordados no programa Mais Médicos do Governo Federal é a implantação do 2º ciclo do curso de medicina. Vamos ver na matéria de Stephanie Gebur mais informações sobre como ele deve funcionar. No dia 8 de julho foi lançado o programa Mais Médicos. Uma das medidas do projeto é que os estudantes de medicina que entrarem na faculdade a partir de 2015 devem trabalhar 2 anos no Sistema Único de Saúde, antes de tirar o registro permanente de médico. E ainda receberão uma bolsa do governo federal e só poderão trabalhar em local indicado pela universidade de origem. O valor da bolsa ainda não foi definido, mas ficará entre 3 e 8 mil reais. Claudete Regiane Melo fala como ficará a residência médica caso for aprovados 2 anos de permanência dos estudantes no Sistema Único de Saúde. O governo, inicialmente, nessa proposta Mais Médico para o Brasil, inicialmente ele abordou até a proposta de 8 anos para a medicina. Quer dizer, mudar 8 anos para a medicina teria que fazer muitas mudanças, desde o Conselho Nacional de Educação, que teria que rever um novo currículo, né? Então, daí ele abandonou essa proposta. Então, a proposta que se tem hoje, mas que ainda não está aprovada, é que a gente vai ter um aumento, principalmente nas escolas públicas, nas instituições federais ou estaduais, de cerca de 12 mil vagas de residência até 2017. E que também é uma proposta do governo que, a partir de 2018, seja obrigatória a residência para todos os alunos, todos os graduados de medicina. E dentro dessa proposta de aumento, também como proposta, eles preveem um aumento, que esse percentual seja de 40% para residências de programa de saúde da família e, principalmente, além da saúde da família, as áreas de atenção primária à saúde, como pediatria, ginecologia, clínica médica, para que tenha uma maior atenção a toda a população. Gostaria de começar perguntando para você qual que é a importância da residência médica. A formação no Brasil, nem todas as escolas têm uma formação terminal, ou seja, o médico termina a sua formação e ainda, curiosamente, ele não está pronto. E é arriscado ele ir e atender as pessoas. Então ele tem que fazer uma pós-graduação de 2 anos, que é um treinamento em serviço, que se chama residência, que conduz para uma especialização. Algumas escolas hoje, mais novas, que seguiram mais as diretrizes do MEC, curiosamente as particulares tiveram que se submeter a isso e, portanto, fizeram uma formação com tendência a ter uma formação terminal. Nessas, o médico está um pouquinho mais bem acabado e tem condições de enfrentar os problemas de saúde da população e atender. E como isso não é regra, ou seja, as faculdades elas não dão uma formação terminal, elas se adaptam a esse regime de 2 anos ou 3 anos de especialização, então elas ficam meio que com pedacinhos para encaixar para essa especialização futura que vai ser a residência. Portanto, a residência é fundamental para qualificar a mão de obra médica hoje no Brasil. Certo. E como funciona a residência hoje? Todos os estudantes formados passam por ela? Não tem vaga para todo mundo. Hoje trabalha-se com a ideia de que 40% dos médicos teriam condições de fazer residência. Não tem vaga para todo mundo. Com isso, a gente tem que pensar que pelo menos metade, porque desses que sobram, eles tentam novamente, mas vai fazendo um banco de pessoas que não fizeram a residência e que vão atendendo de uma forma do jeito que consegue, dependendo da sua dedicação, né? Portanto, é arriscado, né? Não quer dizer que ele vai fazer bobagem, vai fazer picaretagem, que ele não tem condições de atender, mas é bem limitada a formação dele. Até porque as escolas mais antigas, elas seguem um modelo de
em que a faculdade busca muito já a especialização. Ela tem uma direção mais calcada na doença e ela foca esse estudante e depois o profissional em doenças e geralmente é uma caixinha cheia de pequenas caixinhas de especialização, não vê a integralidade. A diretriz do MEC, já de alguns anos para cá, tem desviado essa formação, por isso as escolas que foram criadas de 15 anos para cá, elas têm uma formação mais integral, mais generalista. Né? Uhum. E o senhor acha que o governo vai ter estrutura, então, para oferecer residência para todos os estudantes de medicina a partir de 2017? A gente só pode especular, né? Eu entendo que, primeiro, nós não esperávamos, quem cuida de educação, quem se dedica à educação médica, e nós temos um movimento muito grande, existe uma associação de educação médica, existe um congresso brasileiro de ensino médico, nós não esperávamos isso. Nós estamos reivindicando 100% de residência, como outros países onde a atenção primária, ou seja, onde o sistema é organizado de tal forma que a atenção primária é a porta de entrada. Você não pode pular e ir para um especialista, porque isso oferece risco. O especialista ele é capacitado para atender pacientes já adoecidos. E as pessoas na comunidade, eles não têm uma doença específica, ela ainda chega bastante inespecífica, ela tem que ser primeiro passada por um filtro. Os médicos, chamados guardadores do portão, ou os filtros, para depois ele, quando é o caso, encaminhar aí cerca de 5% a 10% para o especialista, aí já vai triado, o especialista daí atende. Mas 80% a 90% dos casos podem ser resolvidos nesse nível chamado atenção primária. E isso é conveniente. Isso é conveniente não apenas para a população, mas também, já que todos nós somos dirigidos por desejo e interesse, e é legítimo que assim seja, porque é inevitável, as pessoas que estão, os gestores envolvidos nisso, eles estão interessados em que haja essa residência, porque o custo está impagável. Porque ao invés de você, se tiver uma diarreia, você procurar o gastroenterologista ao invés de buscar um generalista na atenção primária, por exemplo, um médico de família, ele vai ser obrigado a fazer endoscopia, ele vai ser obrigado a buscar uma porção de exames, porque ele não pode errar, e ele acabou de atender pacientes com câncer, pacientes que tinham uma diarreia crônica sem solução, e já o médico de atenção primária, ele atendeu já 5 diarreias parecidas, já sabe que aquilo é um surto daquele momento, ou porque um grupo daquela comunidade teve determinada intoxicação, e a resolubilidade dele é boa para os casos simples. E ele trabalha com uma variável muito importante, chama longitudinalidade. Ele vai ver sempre aquele mesmo paciente, vai trabalhar com vínculo, que são ferramentas que dão um suporte muito interessante e que aumenta a resolubilidade e protege a população. Com isso ele reduz custo. Quando a gente fala em custo, a gente sensibiliza todos os gestores. Portanto, o que eu posso especular é que os governos todos, esse e os que vierem, vão estar muito interessados nisso. E a população, eu acho que vai acabar apoiando, porque se nós, que cuidamos de educação médica, já reivindicávamos isso e tomamos um susto porque veio, no aperto, me parece, essa é uma leitura que eu faço, pode não ser isso, mas no aperto que houve das pressões, das corporações com reivindicações bastante corporativistas, um pouco esquecidos da saúde da população, começaram a fazer reivindicações muito próprias do seu próprio umbigo da categoria, sem discutir exatamente a segurança da população e as necessidades da população. Acabou que nesse atropelo o ministro pega e tira isso de 100% das residências com 40% para profissionais da atenção primária que têm uma especialidade chamada medicina de família e comunidade. Não é especialização em saúde da família. Não existe essa especialização. Pode procurar lá no rol de especialidades, não existe uma especialidade chamada saúde da família. Saúde da família é um programa, uma estratégia, uma política do governo federal chamada Estratégia Saúde da Família. A especialização, a especialidade médica é medicina de família e comunidade. Mesmo que seja
da atenção primária, mesmo que seja para atender a população que não tem convênio, ou seja, os 150 milhões de brasileiros que não têm convênio, eles são atendidos no posto de saúde. E mesmo que as outras especialidades, mesmo que as corporações, às vezes até erram o nome da gente. Já pensou se eu, em vez de falar otorrino, ou se, em vez de falar ortopedia, eu falar assim, aquele médico, como é que é? Médico osteologista, né? Eles iam ficar muito ofendidos. Mas a gente acaba rindo dessa história, porque na realidade a gente tem a satisfação de atender, de sermos os primeiros que atendem a população lá no seu local de trabalho, no seu local de residência, mesmo que tendo essa estratégia de saúde da família do governo, ter 35 mil hoje pontos de atendimento e só cerca de 2 mil médicos de família. O resto são pessoas que não fizeram residência ou que são de outras especialidades e atraído pela remuneração ou por circunstâncias, estão trabalhando lá, mas não têm a especialização. Certo. O primeiro bloco do Tela 1 Entrevista fica por aqui. No próximo, nós vamos ouvir o que os estudantes têm a dizer sobre a proposta. Clique aqui embaixo para assistir.